Olá! Está começando agora mais um programa Naturalmente. O tema de hoje é depressão. Gente, depressão não é frescura e depressão não é só tristeza. Eu convidei o Dr. Alaor Santos Filho, psiquiatra, para a gente conversar sobre esse tema tão relevante e importante no cenário da vida de hoje em dia. Bem-vindo, doutor! Olá, obrigado pelo convite, Adriana. É ótimo estar aqui, poder falar sobre esse tema que já é importante por si só e agora com tudo isso que a gente viveu aí de pandemia esses últimos 2 anos, acho que se tornou ainda mais relevante. Vamos lá entender melhor esse problema que é a depressão. Doutor, o que é um quadro depressivo? O que é a depressão? Muito bem. Esse é um tema até um pouco pesado, assim, porque como é algo bastante comum, as pessoas que estão assistindo, eu imagino que a grande maioria conhece alguém que já passou por um episódio depressivo ou às vezes convive com alguém em casa que está passando por uma depressão ou a própria pessoa já passou por um quadro assim. Afinal, em torno de 10 a até 20% das pessoas, dependendo do estudo, vão passar por um quadro depressivo em algum momento da vida. Mas então, o que é depressão, né? Quando a gente fala assim, uma pessoa está depressiva, a gente tem uma ideia, assim, que a pessoa está entristecida, que ela perdeu o prazer com as coisas, que ela está com o humor dela para baixo e tal. Mas foram estabelecidos alguns critérios diagnósticos para que eu aqui em Cuiabá, um médico lá em São Paulo, ou nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar do mundo, tenha mais ou menos um consenso. As pessoas tenham identifiquem da mesma maneira as pessoas que têm um quadro, o que é a depressão, né? Quanto de tristeza, até que ponto isso, quando que isso se torna uma doença ou não. Então, existem alguns critérios diagnósticos e eles envolvem dois critérios principais. Um deles que é o de sentir tristeza a maior parte do dia, quase todos os dias, por um período de pelo menos 2 semanas. Normalmente a pessoa quando procura... Uma tristeza persistente. Exato. E quem está depressivo, muitas vezes ele fala assim que não é só tristeza, é uma coisa um pouco diferente dessa tristeza do dia a dia, de um evento ruim, de uma decepção, de um problema no relacionamento. Porque a tristeza é uma coisa normal, né, doutor? Então, realmente é complicado identificar. Então, é uma tristeza um pouco diferente. Exato. E precisa ser prolongada. O critério diagnóstico é de 2 semanas, mas às vezes, normalmente a pessoa vai procurar ajuda e ela fala assim que ela está assim há 6 meses, há 1 mês ou até mais tempo do que isso. Então é algo prolongado, né? Aquela pessoa que ficou muito triste um dia só, isso não é depressão, é uma tristeza intensa, mas não depressão. Por algum episódio específico, então ela tem que buscar entender porque ela está triste, é normal. Tem direito a ter todos os sentimentos, alegria, tristeza, irritabilidade, faz parte do cotidiano da gente. O outro critério principal é de anedonia. Anedonia é a perda de interesse ou prazer em atividades que eram até então prazerosas. Também, a maior parte do dia, quase todos os dias, por um período de pelo menos 2 semanas. E junto a isso, outros critérios também, que são alteração de peso, né? Algumas pessoas ganham muito peso, outras emagrecem nesse período, alteração de sono, normalmente na forma de insônia, mas algumas pessoas com excesso de sono também. A alteração da capacidade de concentração, parece que o pensamento da gente está mais lento, é mais difícil de fazer o raciocínio, atividades que eu demorava um determinado tempo, agora eu preciso de mais tempo para fazê-las, uma sensação de cansaço, de fadiga constante, a psicomotricidade, a pessoa fica um pouco mais lentificada ou, em alguns casos mais atípicos, um pouco mais agitada pela depressão, tá? Uma parte mais cognitiva, de pensamentos negativos, um pessimismo, uma sensação de inutilidade. E o último critério, mas não menos importante, que são as ideias de morte, de pensamentos de suicídio ou de que a vida não está valendo a pena, né? Doutor, então, são muitos sinais, não né? precisa ter todos, tá? São 9, precisa ter pelo menos 5, mas isso ajuda a compor um pouco mais o que é um quadro depressivo. E aí uma parte grande das pessoas vai passar por um episódio assim em algum momento da vida, né? A depressão é um pouco mais frequente em mulheres, mais ou menos 2 para 1, e aí tem uma série de questões associadas a isso, hormonais, acho que principalmente também culturais, de um papel da mulher, de autoestima. Maior também. Isso. Muita responsabilidade, filhos muitas vezes recaem sobre a mulher. Também, acho que isso também pode ser um fator.
mas homens também ficam depressivos. Homens costumam procurar menos ajuda do que as mulheres, que é um problema, né? Doutora, eu ia até falar isso. Por exemplo, se a pessoa está com esses sintomas, ela está com essa apatia, essa tristeza, essa falta de perspectiva em relação à vida, então ela também não vai querer buscar ajuda, porque ela já está desmotivada. Se a pessoa está desmotivada, então seria o caso de algum familiar, amigos próximos, a rede de apoio tem que ficar de olho nessa pessoa, então incentivar a buscar ajuda? Isso é bem importante. Tem aquelas pessoas que percebem que não estão bem e vão buscar ajuda. Tem aquelas pessoas que já passaram por um episódio, sabem como é e sabem que tem tratamento, que podem melhorar daquilo tudo, que prontamente vão buscar o tratamento, vão já ligar de novo. Já no começo, fala assim, estou percebendo que meus sintomas estão voltando, vamos ver o que nós vamos fazer a respeito disso. E, infelizmente, tem aquelas pessoas que falam, não, isso não acontece comigo, depressão, tem uma ideia, essa é uma ideia bem equivocada, que é sinônimo de fraqueza, que não entende como uma doença, ou frescura e tal, e aí a pessoa não procura ajuda e aquilo vai se aprofundando e vai ficando mais grave. Então, nessas horas, com certeza, ter uma rede de apoio, isso ajuda, né? A esposa ou o marido que fala assim, estou vendo que você não está bem, vamos buscar uma ajuda e tal, e ver o que está acontecendo, ou filho, ou amigos, enfim, né? Doutor, porque o que pode acontecer também é um nível de preconceito. Como é uma doença emocional, né, ligada ao mental também, há pessoas que têm preconceito, não querem buscar um psiquiatra, né? Acho que hoje em dia menos, né? As pessoas estão mais abertas a receber tratamento, ajuda, mas eu acho que ainda paira sobre algumas pessoas esse preconceito. Eu não vou admitir que eu estou tendo um problema de nível mental, emocional. Acontece, doutor? Ainda acontece, eu acho que é bem isso que você comentou, diminuiu bastante, né, do que era há alguns anos atrás para o que é atualmente, né? A gente tem várias campanhas nesse sentido, existe o Setembro Amarelo, existem, e as pessoas têm aceitado melhor estão mais abertas os tratamentos, a buscar ajuda, né? Mas às vezes ainda existe um pouco de preconceito em relação a isso, né? No consultório, o senhor recebe mais pessoas que elas mesmas buscam ajuda para si mesmas ou terceiros que intervêm e pedem ajuda para algum familiar? Olha, mais as pessoas que vêm espontaneamente, assim, sabe? Que elas identificam, às vezes até a pessoa, algum familiar falou, você precisa de ajuda, mas a pessoa daí ela não toma vem, a iniciativa. Eventualmente tem aquela pessoa que até aconteceu meio recente no consultório de um paciente que eu chamei ele no consultório, era a primeira consulta dele, e aí eu perguntei o que estava acontecendo e ele me falou assim que nada, que ele veio ali só porque a esposa pediu. Aí eu falei, bom, mas desse jeito a gente, né, tentei ainda perguntar algumas coisas, mas a esposa estava na recepção, daí eu a chamei, aí ela contou, no fim das contas, aí eu brinquei um pouco com a situação, fui quebrando um pouco aquela rigidez que ele estava, a hora que ele sentou no consultório, ele até empurrou a cadeira para trás, fechou assim os braços, ele estava todo não receptivo, né? No final da consulta ele já estava bem mais tranquilo, que ele entendeu que o que ela estava fazendo era para ajudá-lo, que ela via que ele não estava bem, né? E então estava na hora da gente estabelecer um tratamento para isso, né? Doutor, e o cenário atual, ele piora ou ele aumenta o número de pessoas com depressão? O senhor acha que o ambiente, porque a depressão ela é causada por pensamentos, uma postura diante da vida ou alguma ocorrência em determinado momento, e esse ambiente e até o ambiente que é incontrolável, né, o ambiente que a gente vive, a gente não controla o humor dos outros, você liga a TV, está acontecendo um monte de problema, então você fica ligado assim em coisas negativas o tempo todo, essa insegurança, esse medo. Então isso as pessoas têm que prestar atenção e como elas devem lidar com isso para evitar a depressão ou a piora do quadro? Pergunta difícil, né? Assim, que são muitos fatores, os próprios fatores que vão desencadear a depressão é algo multifatorial, desde questões genéticas, mais questões do ambiente, de história de vida. A gente é um pouco aquilo que a gente absorve de informações e as pessoas que nos rodeiam, né? Então, se eu passo o dia todo absorvendo conteúdo negativo,
isso, de certa forma, faz mal também para o meu humor, vai refletir. Não é só isso, obviamente, que vai causar a depressão, mas é um dos fatores. A principal fonte de ansiedade na vida da gente é não saber o que vai acontecer. E aí, na pandemia, a gente viu muito isso, né? Será que eu vou ficar doente? Será que algum familiar meu vai falecer? Será que vai acabar esse vírus? Será que, no começo, será que vai acabar o mundo com esse negócio e tal? Então, assim, foi uma coisa muito ruim. E isso, com certeza, aumentou muito. Se existisse um medidor do nível de ansiedade das pessoas, com certeza ele ficou muito mais elevado nesse período de pandemia. E no consultório a gente teve o reflexo disso. Teve aquela fase no início que as coisas ficaram todas fechadas, aí foi permitido fazer consultas online, né? Na psiquiatria isso foi uma coisa muito boa, porque é possível fazer quase como se fosse uma consulta presencial, é possível fazer online. Tem algumas áreas da medicina, por exemplo, oftalmologia. Como que eu vou fazer o exame da vista online, né? Não tem jeito. Então, na psiquiatria e a psiquiatria foi muito demandada nesse período. Da pandemia. A quantidade de pessoas que já estavam de alta há vários anos e tiveram uma recaída ou de um quadro depressivo, ou voltaram a ter crise de pânico, ou ficaram muito ansiosas de uma forma assim que estava prejudicando a vida delas, foi um número grande de pessoas que passaram por isso e pessoas que desenvolveram quadros novos de humor ou de ansiedade por conta dessa situação toda que estávamos vivendo. Então, você tinha me perguntado assim, mas como que a gente lida com isso? O que a gente pode fazer? As situações, elas têm que ser definidas muito, assim, meio individualmente, de acordo com o que é importante ou não para cada pessoa. Mas se eu estou recebendo uma quantidade de informações que está me fazendo mal, é de bom tom eu perceber isso e tentar fazer uma mudança, né? Hoje, com esses algoritmos que existem da internet, tanto das mídias sociais quanto do Google e tal, aquilo que eu procuro, eu começo a receber informações sobre isso. Na última semana, eu pesquisei na internet sobre o programa, sobre o Naturalmente. E aí, de repente, eu comecei a receber propaganda de um monte de Naturalmente, de produtos naturais, de coisas e tal. Então, se eu começo a pesquisar e participar de grupos que as pessoas trazem muitos assuntos que estão me fazendo mal, eu começo a ser bombardeado por isso e aí eu tenho que repensar um pouco essa forma como eu estou administrando isso tudo. Então, a gente tem que prestar atenção onde está o nosso foco, a nossa atenção a maior parte do tempo e tentar blindar. Tudo com uma dose de bom senso, assim, sem exagero, né? Também a gente não está dizendo que é para a pessoa se alienar das informações, não saber o que está acontecendo, mas é também não se bombardear de coisas negativas. Eu costumo dizer que talvez a palavra-chave na vida da gente seja equilíbrio, né? Essa palavra acho que é ótima para definir, assim, a gente tem que ter o nosso horário de trabalho, tem que ter horário para ficar com a família, tem que ter um horário para descansar, tem também que ter os hobbies, tem a hora lá de ter informações, de ler notícias, mas também aquela hora que a gente relaxa e faz uma coisa bem leve, tranquila, para poder descansar um pouco também. Quando a gente consegue ter um equilíbrio entre várias áreas da vida da gente, tem uma tendência maior a gente estar num equilíbrio emocional, num período mais saudável emocionalmente. Não ser afetado. Doutor, quando o paciente chega no consultório, e aí bate um papo com o senhor inicialmente, o senhor detecta então que a pessoa está com um quadro de depressão. Qual é o próximo passo? O que acontece a partir daí para ver esse tratamento? Muito bem. Identificado um quadro depressivo, existem dois caminhos principais no tratamento, que são através da medicação, o tratamento medicamentoso, e o tratamento em psicoterapia. Uma coisa interessante assim, que não são tratamentos que se excluem, né? Então, principalmente em casos graves, o melhor é quando a gente consegue combinar os dois tratamentos. A terapia ajuda de uma certa direção, a medicação de outra, e eles meio que se complementam. Ou, né, pode ser paralelamente. Tem algumas pessoas que vão melhorar só com psicoterapia, algumas pessoas que vão melhorar só com medicação. Tem paciente que não quer fazer psicoterapia, não gosta de conversar. Então, tudo bem. Então, o tratamento vai ser medicamentoso. Os homens, né, doutor? Os homens não vão querer se abrir. E tem aqueles que querem fazer terapia e não querem tomar remédio de jeito nenhum. Se funcionar por um caminho só, perfeito, não tem problema. A questão é de buscar uma alternativa que a pessoa fique bem. Uma coisa que às vezes me perguntam é assim, mas então eu devo procurar o psicólogo ou o psiquiatra? Ou até uma outra pergunta é assim, quando eu devo procurar ajuda, né? E se quando, né, não tem um medidor que a gente fala assim, olha, meus sintomas de tristeza chegaram agora no 7, no 8, não tem esse medidor, né? Então, para isso eu costumo dizer assim, que
com essas coisas, é melhor eu procurar e não precisar do que o oposto, né? Isso, doutor, é muito Então, interessante. se eu atendo uma pessoa e chego à conclusão que ela não tem um quadro que necessite de um tratamento, eu vou orientá-la quanto a isso, vou falar, então, se piorar o que a gente vai fazer, mas, a princípio, não vou prescrever nenhuma medicação. E na psicoterapia é a mesma coisa, né? E eu devo procurar o psiquiatra ou o psicólogo. Olha, no início, se eu nunca fiz nenhum tratamento, talvez procurar aquele que está mais disponível ali no início. Se eu atendo alguém, eu acho que o acompanhamento da pessoa ele é mais em psicoterapia e não em medicação, eu vou encaminhar para a psicoterapia e a psicóloga ou psicólogo da mesma forma, se ela identificar que o problema tem uma outra via aí que precisa, né? Acho que seria mais ou menos isso. Doutor, esse medicamento, ele demora quanto tempo para fazer efeito, para começar a apresentar algum efeito e uma melhora na pessoa? Então, essa é uma questão assim, seria bom se a gente tivesse um medicamento que a gente toma e no dia seguinte está ótimo, né? Seria perfeito assim, né? Até tem alguns estudos com substâncias que teriam um efeito assim, mas hoje na prática o que a gente tem de antidepressivos, que não são poucos, existem vários caminhos, vários locais diferentes que as medicações atuam, de neurotransmissores e tal, mas a regra é que a pessoa, quando ela inicia a medicação, com uma semana ela vai melhorar um pouco, com 2 semanas ela vai melhorar mais, e é com 3, 4 semanas que a gente chega no efeito máximo da medicação, ou às vezes até um pouco mais do que isso, tá? Isso se a pessoa responder bem ao tratamento, mas a maioria das pessoas vão responder bem ao primeiro medicamento que foi tentado. Doutor, isso é bem importante falar disso, porque como a doença, a depressão, ela leva tempo para ela se instalar e para ela ficar num nível grave, que é aquele que a pessoa geralmente procura ajuda, né? E aí, às vezes, a pessoa quer tomar um medicamento, mas quer sarar rapidamente. Assim como a doença demora para aparecer, essa melhora também é gradual. Isso as pessoas precisam entender e ter paciência e persistência no tratamento e confiar. E essa questão da persistência, então tem essa questão do tempo, de aguardar um tempo até a medicação fazer efeito. E aí não é incomum que a pessoa, logo que ela melhore, poxa, melhorei, vou parar de tomar o remédio. Aí às vezes ainda não está na hora, né? Tem um tempo, o tratamento ele tem a fase inicial, a fase aguda para melhorar aqueles sintomas e uma fase seguinte de manutenção, que a pessoa tem que permanecer um tempo bem para que daí depois a gente faça a retirada do medicamento. A ideia é que depois de um tempo bem, a gente possa suspender essa medicação. Para muitos pacientes isso é possível, tem um outro paciente que tem um quadro mais crônico, a gente precisa manter, aí são coisas individuais, tem que ver cada caso o que vai ser feito. Doutor, agora uma pergunta bem pertinente. O medicamento, essa medicação é segura? Ela afeta, ela trabalha no nível cerebral, né? É seguro tomar medicamento? Olha, se eu tenho um problema, se eu não estou bem, tá? E a medicação é para isso, às vezes as pessoas ficam com receio, né? Eu vou tomar um antidepressivo e eu vou ficar viciado nele, vai causar dependência, vai fazer mal, vai mudar minha personalidade. Essas são ideias equivocadas. O remédio não tem esse potencial todo, esse poder todo, né? Sempre que eu tomo uma medicação, tem um risco de ter efeitos colaterais, né? A pessoa às vezes pode tomar dipirona para dor de cabeça e pode não passar bem com a dipirona. Mas os antidepressivos, em geral, eles não têm riscos graves, sabe? Então, e a maioria, principalmente dos antidepressivos mais modernos, a tolerabilidade é bem alta, sabe? Então, normalmente a pessoa não tem efeitos colaterais, ou se tem, são efeitos leves, que dá para manejar, muda o horário, acerta a dose e tal, e costuma... Mas, de novo, isso varia de uma pessoa para outra. Agora, se eu realmente não estou bem, estou num quadro depressivo, eu melhorar, eu tenho que buscar um caminho, e esse é um caminho bastante eficaz. Então, resumindo, as medicações são sim seguras, elas não causam dependência, essa é outra ideia equivocada, né? Assim, apesar de precisar de receita para comprar, não são de faixinha preta, né? Existem os calmantes, as medicações que causam dependência, mas não são os antidepressivos, são outros tipos de medicação, né? Doutora, achei isso super importante, né? De ser dito, porque as pessoas realmente elas têm medo de começar esse tratamento e ficarem dependentes. Quanto tempo, em média, dura um tratamento desse, essa dose de manutenção, ela persiste por quanto tempo? Olha, num primeiro episódio de depressão, depois que a pessoa melhora, a gente espera aproximadamente uns 6 meses bem,
para daí fazer a retirada gradual da medicação, tá? Uma pessoa que já teve vários episódios, aí a gente costuma ser mais, costuma fazer essa retirada mais lenta, costuma às vezes esperar prazos maiores. Às vezes, se a pessoa melhorou, mas está vivendo alguns estressores importantes, aí a gente tem que tentar primeiro resolver aquelas condições, promover algumas mudanças no dia a dia. Por isso a consulta ela não é só definir assim, olha, vou ou não continuar o remédio. É muita coisa que a gente conversa para tentar criar um cotidiano onde a pessoa esteja mais protegida para que aquilo não retorne e aí possa ficar sem a medicação. Mas, na verdade, assim, essa preocupação, assim, se eu vou tirar ou não o medicamento, eu tenho que me preocupar de ficar bem. Doutor, o senhor falou aí várias vezes, quando o senhor falou que a pessoa caminha por um quadro depressivo, o senhor falou a palavra ansioso e ansiedade. Uhum. Então, a ansiedade, ela contribui para a depressão? Ela é um fator? Poxa, ansiedade e depressão, eu costumo dizer que são emoções, características que costumam andar de mãos dadas, né? A pessoa que fica depressiva, muitas vezes ela vai ficar mais ansiosa do que ela já era habitualmente, e a pessoa que está sofrendo muito por ansiedade, a lógica é chegar um momento que ela acabe ficando também depressiva, né? Porque, e tem uma outra coisa, talvez a gente poderia pensar assim, a depressão é um estado que a gente trata com o objetivo de melhorar completamente, né? Então, a pessoa, ela fica depressiva e a gente faz um tratamento para ela ficar bem de novo. A ansiedade é algo que faz parte de todo mundo que está acordado. Do cotidiano, né? Isso. Ninguém fica sem ansiedade. Isso até motiva, às vezes, de brincadeira no consultório. A pessoa fala assim, eu quero acabar com a minha ansiedade. Eu falo, não tem jeito, né? Só se ficar dormindo o tempo todo, né? Algum nível de ansiedade. Porque a ansiedade é essa sensação de apreensão, de preocupação, de receio com tudo que é para frente, com o futuro, né? Com o que vai acontecer, seja no próximo segundo, seja uma coisa sem um prazo definido, daqui a um ano ou em algum momento da minha vida, ou coisas que às vezes nem vão acontecer e que eu fico antecipando. Mas se eu vivo demais lá na frente e não consigo viver o meu cotidiano hoje, eu vou sofrendo com isso, né? Ansiedade demais, eu vou me desgastando até chegar numa fase de esgotamento e aí é a hora que começam a surgir os sintomas depressivos. Quando a ansiedade gerou o sintoma depressivo, normalmente é nessa forma, de um esgotamento, chega uma hora que eu não aguento mais aquele nível todo de ansiedade, e aí começam a surgir os sintomas de tristeza, de apatia. Ela migra, então, de uma coisa acelerada, de um pensamento fora de controle, desequilibrado, para uma sensação mais de apatia, de tristeza. Isso. E aí a pessoa meio que oscila vai apresentando às vezes as duas coisas, né? Depende do que aconteceu ali, ela fica ansiosa, ela aparece mais os sintomas depressivos. Uma coisa ela não exclui a outra, né? Parece meio confuso assim, mas elas podem acontecer e muitas vezes acontecem de forma concomitante. A diferença é que daí então a depressão, a ideia é melhorar completamente dos sintomas depressivos. A ansiedade, o objetivo é fazer com que a ansiedade pare de atrapalhar a vida da pessoa, né? Ser ansioso, se a pessoa é um pouco mais ansiosa e isso melhora o desempenho dela no trabalho, nos estudos... Às vezes é necessário. É bom, né? Ser um pouco mais ansioso não é ruim. Eu até, às vezes, eu comparo ansiedade com pressão arterial, né? Se a pressão ela tem um nível adequado, né? Isso. 12/8, 11/7. Se a minha pressão fica alta, eu trato ela para ela ficar normal, não para ela ficar baixa, né? Baixa é ruim também. Ótima comparação. A ansiedade seria mais ou menos isso, tem um nível normal da ansiedade. Ansiedade ela vai impulsionar a vida. A ansiedade de menos é aquela pessoa que falta impulso para a vida, a pessoa não se motiva para as coisas. A pessoa tem um prazo que vai vencer amanhã e hoje ela não está nem aí, ela não fica ansiosa, ela não acaba nem cumprindo as tarefas que ela tem que cumprir. Isso vai prejudicá-la e vai piorar o desempenho dela nas atividades. Então, é um pouco mais ansioso, bom, mas se essa ansiedade... É que com a pressão eu tenho um aparelho que vai lá e mexe, eu acho que minha pressão está alta, eu vou lá, meço, está alta mesmo, não está alta e tal. Com a ansiedade não tem esse medidor, esse... ansiômetro, esse aparelho para medir a ansiedade. Então, é mais subjetivo, de acordo com o sofrimento que a pessoa está apresentando com aquilo, ou se a ansiedade tem uma intensidade muito grande, com uma sensação muito ruim naquele momento. Então, é uma coisa um pouquinho mais subjetiva, ou até quando a ansiedade, a gente costuma dizer que ela deixa de ser saudável e se torna patológica, excessiva, quando ela começa a ter manifestações
corporais desse excesso de ansiedade, né? A pessoa começa a ter dores no estômago por ansiedade, a pessoa na véspera de uma prova ou de uma atividade aí solta o intestino, ou começa a ter cólicas abdominais, ou começa a ter, não dorme, tem dores de tensão muscular, tem alterações na pele por conta da ansiedade. O corpo da gente, ele demonstra, é como se tivesse o corpo falando assim, olha, tá demais isso aqui para mim, não estou conseguindo manejar essas emoções todas, né? Então, diante disso, se a pessoa observa que ela não está indo bem, que ela está ficando um pouco diferente do habitual, o que ela deve fazer para não piorar esse quadro depressivo que está se iniciando aí? Ótimo. Olha, tem algumas recomendações que podem ser úteis para isso. Acho que a gente tinha falado agora há pouco sobre equilíbrio, né, na vida, de tentar buscar... e esse equilíbrio a gente pode expandi-lo assim para várias esferas da vida da gente. Um equilíbrio na alimentação, um equilíbrio nas rotinas, mas algumas coisas talvez mais objetivas, mais pontuais. Então, assim, uma coisa que a gente recomenda muito no consultório, infelizmente poucas pessoas aderem, é com a prática de atividade física. A atividade física tem um monte de... Atualmente, com tanta informação sobre os benefícios da atividade física, as pessoas ainda não praticam. Pois Elas têm resistência? Você sabe, assim, as pessoas praticam, mas não por indicação médica, porque resolveram praticar atividade física. Uma vez eu vi um estudo interessante que ele comparava uma série de recomendações médicas e quais eram aquelas que as pessoas menos aderiam, e a atividade física ficou em penúltimo, sabe? Então, assim, tem hoje bastante gente que pratica atividade física, mas que optou por fazer. A atividade física, na verdade, ela tem um efeito na nossa saúde. Em geral, a gente tem uma rotina mais sedentária, então é a hora que exercita ali o corpo, ajuda no controle do peso, no colesterol, uma série de questões. E na saúde mental, acho que não tem dúvida da importância disso, né? Não é que assim, eu vou fazer atividade física, pronto, agora eu estou de bem com a vida, resolvi todos os meus problemas, mas é algo benéfico nesse sentido. Uma outra coisa que ajuda é o sono. Sono, hoje, infelizmente, mais de 2/3 das pessoas no Brasil, elas dormem menos do que elas precisam. E esse sono a menos, ele vai ter um impacto durante o dia. Se eu dormir menos do que eu precisava, no dia seguinte, meu corpo precisa ficar acordado, eu tenho que trabalhar, estudar, fazer minhas coisas. Então, a tendência é que o cérebro da gente mande um estímulo para o corpo, lá para a suprarrenal, para liberar mais adrenalina, para deixar meu corpo funcionante, apesar do cansaço. Para dar uma acordada. Só que isso às custas de um desgaste emocional. A pessoa fica um pouco mais à flor da pele, fica mais irritadiça. Então, isso piora o humor da pessoa. E se eu durmo menos do que eu preciso, 1 dia, 2 dias, 3 dias, se todo dia eu durmo 1 hora menos do que eu preciso, no final de uma semana é como se eu tivesse passado uma noite em claro, né? Então esse sono a menos, ele tem um impacto grande. Então, dormir, quantas horas a gente precisa dormir? A gente tem que dormir uma quantidade que no outro dia, na maior parte do dia, eu me sinta disposto, me sinta descansado. Talvez uma molezinha depois do almoço, porque está fazendo a digestão e tal, mas na maior parte do dia eu tenho que me sentir disposto, né? E aí, isso também é algo que ajuda bastante. Diminuir estimulantes, o estimulante ele piora a ansiedade, se piora a ansiedade me deixa também às vezes um pouco mais irritadiço, pode piorar meu humor. Como cafeína? Tipo cafeína, guaraná, chá verde, chá mate, nada disso, eu não costumo ser rigoroso com isso, nada disso é proibido, mas o excesso é ruim, né? E aí a pessoa às vezes dá para fazer o combo, ela dorme pouco, aí durante o dia ela está cansada, aí ela toma bastante estimulante, que piora do sono, que faz ela ficar mais cansada no dia seguinte, e a gente entra num ciclo difícil, daí que a gente precisa modificá-lo, né? O álcool, bebida alcoólica, na hora que a pessoa ingere a bebida alcoólica, tem um efeito de relaxamento, de diminuir a ansiedade, e aí a pessoa que é mais ansiosa às vezes usa o álcool até como se fosse, bem entre aspas, uma forma de tratamento para a ansiedade dela, né? E aí é mais piorando, né, doutor? Exato, então acaba até daí, tem um risco maior, inclusive, de criar um processo de dependência e tudo. Mas o álcool, na hora que a pessoa ingere, a ansiedade diminui. No dia seguinte, a ansiedade fica até mais elevada do que era previamente. Mesmo os sintomas depressivos pioram também. Então, eu fico melhor na hora, no dia seguinte eu estou mal, eu tenho que beber de novo para melhorar, e aí pronto, aí tem um caminho também ruim. Então, algumas coisas a gente pode evitar, tentar ter um equilíbrio mais dessas questões todas, e isso ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. Uma coisa também que a gente fala-se muito é assim, de ter outras atividades que me ajudem a esvaziar um pouco minha mente, esse monte de informações que a gente recebe,
seja através de meditação, né? Tem pacientes que vão achar ótimo isso, tem pessoas que gostam muito de meditar, tem pessoas que se eu sugere a meditação, a pessoa fala assim, como assim, o que você quer que eu medite? As pessoas e tal, têm né? Então, dificuldade de silenciar a mente, né, doutora? A meditação realmente é uma coisa que, acho que se a atividade física tem pouca adesão, a meditação, então, vai ter muito menos. Menos ainda. E uma outra coisa que eu acho que é importante, que daí na pandemia a gente teve bastante problemas com isso, é com a questão da conexão com as outras pessoas, né? Que foi interrompida, né? Isso, que a gente, como que há um ano atrás, como que a gente ia falar para a pessoa assim, olha, você precisa encontrar mais as pessoas, precisa promover Não podia recomendar isso. Não podia recomendar, a pessoa tinha que recomendar dela se isolar por conta disso tudo que vinha acontecendo. Porém, uma coisa que a gente até estava conversando antes da entrevista, né? Se a gente for pensar assim, nos melhores momentos da vida da gente, nos momentos mais felizes da vida da gente, dificilmente esses momentos aconteceram isoladamente, sozinhos, né? Eles aconteceram em contato com outras pessoas. Então, estabelecer vínculos, valorizar os vínculos que a gente já tem, isso tudo é muito, muito importante, seja vínculos de família, de amizade, vínculos sociais e tudo. Tentar manter, né, doutor? Exato. O que é? Marcar encontros periódicos, procurar estar perto, se esforçar um pouco para estar junto das pessoas, tá. Porque deve ter pessoas também que se acostumaram, né, a ficar sozinhas, a ficar mais isoladas, então elas devem buscar novamente manter essas conexões com família, amigos. Exatamente. E aí não, assim, a pessoa às vezes gostar de ficar sozinha, gostar de ter um tempo para ela, ótimo, natural, sem problema nenhum. Mas eu não posso, mas não pode virar o único caminho, né? Eu tenho que ter essas opções também. Então, de novo, voltar para essa história de ter um pouco de equilíbrio entre essas várias ferramentas e várias áreas da vida da gente, né? Tem uma paciente que eu atendi agora recente, que ela está melhor agora, né? E ela me falou assim que há um tempo atrás, quando a gente começou o tratamento, ela não tinha mais vontade de viver. E agora ela está cheia de planos, né? Na consulta a gente começou a conversar sobre como estavam as coisas, o que ela estava planejando, as coisas que ela estava fazendo, e a vida dela está transformada, exatamente. Então, na verdade não tem nada tão grandioso ou diferente acontecendo, mas saiu aquela nuvem negra ali que estava seguindo ela, atrapalhando ela, tinha uma visão muito negativa do que estava acontecendo e começava a não ver saída de problemas que às vezes não tinham essa magnitude toda, né? Doutor, isso que o senhor falou agora é super importante. Às vezes a pessoa está em casa e ela está vendo as coisas com um olhar muito limitado, né? A gente disse com esse véu de negatividade, né? Com uma lente limitada sobre a vida dela, ela acha que o problema dela não tem saída. Mas, como essa sua paciente, né, hoje vê a vida colorida, está cheia de novas expectativas, então as pessoas têm que entender que isso é um momento, isso é pontual na vida. A depressão é uma coisa pontual que foi desencadeada por algum acontecimento ou essa série de fatores, mas ela tem solução, tem saída. Acho que essa questão de pensar que tem saída é importante, né? Quando a gente fica muito desesperançoso com as coisas, aí fica inundado de pensamentos negativos, né? E a hora até que começa a pensar coisas ruins e tal. Então, tem que saber que é algo, estou passando por uma fase ruim, mas tem alternativas para isso, tem que buscar ajuda e achar um caminho aí para isso. É possível resolver, restabelecer a vida. Doutor, um bate-papo desse aqui tão importante acaba até salvando vidas, né? De pessoas que estão aí sem perspectiva, achando que é o fim, que acabou, que já está lá no fundo do poço e não vê saída para a situação dela. Doutor, então tudo tem saída. Isso, a gente tem alternativas que a gente tem que daí buscar esses caminhos. E se a pessoa está passando por um quadro depressivo, poxa, é uma doença que tem tratamento, né? Então nós temos que buscar essas alternativas. Se não está melhorando, vamos mudar o tratamento, vamos achar algum caminho que ela melhore. Tem que pensar assim, que tem saída e porque tem mesmo, né? Então, senão eu dou um olhar muito negativo para coisas que não tem esse peso todo, né? E aí a gente sai dessa visão mais negativa e tal e acha de novo um caminho para as coisas, né? Normalmente é assim que as coisas evoluem. Acho que a ideia daquela pessoa que está passando por uma situação assim, dela pensar assim, o que eu posso fazer para buscar essa forma de melhorar, né? E aí tem N alternativas aí para a gente tentar colocar isso em prática. Mas acho que a primeira questão, fazendo assim, pensando um pouco nas coisas todas que nós abordamos hoje,
é fugir um pouco dessas ideias preconceituosas, às vezes, com o tratamento, de aceitar, às vezes, que não está bem, né? E buscar essas alternativas, seja com a psicoterapia, seja com mudanças no estilo de vida, seja com o uso de uma medicação, né? Colocar a vida em primeiro plano, né, doutor? Acima desses preconceitos, dessas ideias ultrapassadas. Afinal de contas, todo mundo precisa de ajuda e não tem nada de errado em procurar apoio. E às vezes não é você que está deprimido, mas alguém da sua família. As pessoas têm que prestar atenção, ficarem atentas e então buscar ajuda profissional. Perfeito. Acho que é isso mesmo, ótimo. Né, doutor? O tema é meio pesado, assim, né, de falar sobre isso. Quem está, às vezes, passando por um momento assim, aí acaba se identificando. A gente fica, às vezes, até com receio de falar algumas coisas para não ficar muito pesado doutor, sobre o tema isso. É pesado. Mas acho que é muito tão importante, exatamente. Porque as pessoas, elas estão vivendo isso. E elas têm já receio, vergonha, preconceito em falar disso e admitir que não estão bem. As pessoas precisam falar disso. E é por isso que a gente está falando disso aqui hoje. Exato, ótimo. Porque isso precisa ser dito, precisa ser trazido. Essas emoções precisam sair das sombras. Todas as pessoas passam por dificuldades, isso faz parte da vida, isso é natural. E as pessoas têm que procurar ajuda, porque a vida não é linear, né, doutora? A vida, ela é cíclica. E tem muitos caminhos, né? Às vezes um caminho não está dando certo, mas eu tomo condutas, mudo algumas coisas na minha vida e de repente eu acho de novo uma maneira das coisas fazerem sentido, né? É controverso, é difícil de falar, mas o doutor Alaor, com a experiência dele e com a elegância dele, trouxe o tema de uma maneira maravilhosa, com exemplos práticos de como você pode melhorar a sua vida, como você pode se recuperar de um quadro grave de depressão que você acha que não tem saída, mas tem saída sim. Gente, obrigada, doutor, pela sua presença, foi maravilhosa a entrevista, espero que consigamos ajudar um número aí grande de pessoas que estão passando por uma dificuldade como essa hoje. Perfeito. Eu que agradeço do convite, fiquei bem feliz de vir aqui no programa. E é isso mesmo, espero que as informações tenham sido válidas para as pessoas que estão assistindo e tudo.